Boa tarde, William Travassos. Boa tarde aos ouvintes da Itatiaia. A NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, aprovou agora há pouco, aqui em Brasília, o projeto enviado pelo Ministério dos Transportes que retira os lotes 8A e 8B da concessão da BR-381. Significa que esse trecho entre Belo Horizonte e Caeté será executado, inclusive a duplicação, pelo governo federal. O diretor da NTT, Guilherme Tel Sampaio, é quem dá para a gente os detalhes do que tem nesse projeto que acaba de ser aprovado. Guilherme, muitíssimo obrigada pela entrevista. Edilene, eu que agradeço pela oportunidade de visita da Rádio Itatiaia, recebê-la aqui no NTT e, sobretudo, falar com todos os ouvintes da Rádio Itatiaia, não apenas em Minas, mas em todo o Brasil. É trazer primeiro ressaltar que nunca teve um projeto com tanta sinergia como este da 381. Um trabalho integrado e direcionado do Ministério dos Transportes, Infra-SA, que é a modeladora, em especial aqui conosco da agência. Como você disse, foi aprovado todos os ajustes necessários, sejam eles para trazer maior atratividade, como também maior eficiência para o projeto. Retirados os lotes 8A e 8B, que vai ser executado pelo DENIT, pelo Poder Público, no que se refere a obras e reassentamento das famílias, que é um trabalho social de grande importância que vai ter nesse projeto, mas, por outro lado, não vai deixar o usuário desguarnecido. O que isso nós queremos dizer? Que no processo de concessão, a parte de guincho, médico e serviços operacionais estarão mantidos. Além disso, foi feito melhorias nesse projeto em si, que vai trazer a maior atratividade, corrigindo o que não foi o êxito do leilão passado. O que quer dizer isso? Taxa maior de retorno, que isso vai trazer para o privado maior interesse, possibilitar também o corrigimento dos riscos geológicos, que é o ponto sensível que tem na região, e isso vai ser ajustado também, e outras correções de traçado que vai trazer um projeto condizente com a realidade. Os leilões anteriores deram deserto porque as empresas acharam que estava caro demais mexer nesse trecho. O que é ali? É o relevo, as desapropriações principalmente? São dois fatores principais, o risco e o retorno. As empresas viam que o retorno estava menor do que o risco. E os principais pontos que foram levantados. A questão do reassentamento, que o governo federal muito sabiamente está ajustando, através do ministro Renan, e também a questão do risco geológico, que tem que ter um compartilhamento maior com o poder público. E isso está sendo feito agora com esse projeto. Então, que o governo federal destinou para desapropriações e as prefeituras vão ter que entrar com algo? Já se sabe o número exato de desapropriações que terão que ser feitas nesse trecho? Tem-se um levantamento com relação aos números, está em torno de 2.000 famílias. O governo federal tem direcionado um recurso expressivo, o ministro Renan chegou a anunciar em torno de R$ 1 bilhão para esse projeto, para esse passo todo, e vai ser um trabalho coordenado entre os municípios e o Estado. Essa é a execução prioritariamente feita pelo governo federal. Tem previsão de alguma contrapartida das prefeituras? A princípio, isso o governo federal vai direcionar junto com o DENIT e os órgãos competentes, mas a princípio não. Parte das desapropriações está em que cidade? Está logo na saída de Belo Horizonte, naquela região ali de Caeté. O projeto executivo para a duplicação desse trecho, ele já existe ou ainda tem que ser feito? Os projetos estão bem avançados para essa execução dessas obras, tanto da parte da concessão, que vai se avançar bem, como também da parte pública. Então, só o governo federal, depois da aprovação do parecer do TCU, pegar a obra e começar, é isso? Os lotes 8A e 8B, o ministro Renan, por parte do governo federal, tem dedicado e pode-se ter início praticamente, vamos dizer assim, imediato. É o que o Ministério tem buscado junto ao DENIT, justamente fazer esses ajustes e dar o start. Pode ser que as obras comecem ainda nesse ano entre Belo Horizonte e Caeté. Exatamente. Não é necessário aguardar o processo de concessão no que se refere ao lote A e 8B. Teria que ser que tipo de intervenção, já que tem desapropriação nesse trecho também, que é o que mais demora? É um processo que vai ser feito paralelo, avaliado pelo DENIT, de ver as obras ser executadas, como também o processo de reassentamento. Então, esse processo não depende da concessão em si. São processos que vão ocorrer concomitantemente à concessão e à obra pública. Essa obra tem que ser toda entregue até quando? Nós fizemos um cronograma ali, junto com o Ministério, de que até o 8º ano essas obras e esse reassentamento tenha sido executado e essa parte venha a ser incorporada na concessão. Claro, tem-se possibilidade de forma escalonada de ser executada e já integrada na concessão, mas também um limite até o 8º ano. Mas temos visto que vai buscar antecipar essa execução. Para esse trecho entre Belo Horizonte e Caeté, a previsão é só de duplicação ou tem a previsão de uma terceira faixa para ser construída também? Inicialmente o processo de duplicação, mas no futuro, vendo-se a demanda e necessidade de construção de uma terceira faixa. Talvez na próprio processo de concessão, essa terceira faixa venha a ser executada assim que as obras forem realizadas e venha a ser incorporado na concessão. Resolvida essa parte que agora vai ficar com o poder público, em relação à concessão, quais são os prazos, o que é previsto?
Aprovado hoje, que foi realizado numa sessão extraordinária de diretoria, enviamos ao Tribunal de Contas da União, onde terá como relator o ministro Antônio Anastasia, que está tendo muita sensibilidade com o tema em questão. O tribunal tem um prazo de 45 dias para avaliação, mas a gente percebe que ele tem sido bem célere nisso, em especial por conhecer a matéria e ter tido bastante diálogo. Então, liberando esse processo, esperamos no mês de abril, nós venhamos para os ajustes finais e publica-se edital. Um prazo de 100 dias para o mercado conhecer o projeto, os principais interessados e tem interessados nesse projeto com esses ajustes presentes, ser realizado o leilão no quarto trimestre do ano que vem. Deste ano. Deste ano, é prioridade. Avaliação que seja mais para dezembro ou setembro? A meta que o Ministério colocou e o ministro Renan para ser realizado o leilão entre setembro e outubro deste ano. Agora, Guilherme, eu sei que vocês estão botando muita fé aqui na NTT, no Ministério dos Transportes também, mas ninguém acredita que vai sair essa obra da 381 e principalmente nesse trecho mais crítico entre Belo Horizonte e Caeté. Vai funcionar isso? Porque já esteve a cargo do Poder Público outras vezes e não aconteceu nada. Qual que é a expectativa de que dê certo agora? Nós temos um otimismo, não um otimismo apenas por querer que dê certo o projeto. Mas é um projeto, como disse, que tem uma convergência, uma sinergia de todos os órgãos públicos da administração, não só federal, como estadual e municipal. Então, o que a gente vê é que realmente tem um comprometimento da agência de melhoria com relação ao projeto e vê também um comprometimento muito grande do governo federal e uma prioridade, nem se fala em qual escala, de realmente ter essa integração e realizar essas obras. Então, tem muita técnica envolvida, muita escuta com relação aos interessados, seja da concessão quanto da obra. Então, a gente vê que os problemas e os riscos contratuais, regulatórios e de engenharia, eles estão sendo solucionados. Guilherme Tel Sampaio, diretor da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, muito obrigada pela entrevista. Nós que agradecemos e vamos confiantes que vamos entregar essa rodovia não só para os mineiros, mas como o Brasil. Obrigada. Travassos, é com você.